1861, um mês após a posse do presidente Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos de 1861, até seu assassinato, em 1865, a Guerra Civil Americana começa em Fort Sumter, Carolina do Sul, depois que a Carolina do Sul deixou a União. A escravidão sempre foi citada como a causa da guerra, mas isso simplesmente não foi o caso, como o próprio presidente Lincoln afirmou. A verdadeira razão para a guerra é que os estados do Sul estavam em uma situação econômica terrível devido às ações dos estados do Norte. Durante todo o período anterior à guerra, sempre que o governo federal queria aumentar as tarifas, os congressistas do Sul geralmente se opunham a ele, e os congressistas do Norte geralmente o apoiavam. Os sulistas geralmente favoreciam as tarifas baixas porque isso mantinha baixo o custo dos bens importados, o que era importante na economia voltada para a importação do Sul. Fazendeiros do Sul estavam preocupados com o fato de que altas tarifas poderiam fazer seus parceiros comerciais europeus, principalmente os britânicos, aumentarem os preços de produtos manufaturados importados pelo Sul. A Europa subsequentemente retaliou para as importações de algodão do Sul. Assim, o Sul tinha sido forçado a pagar mais por bens, enquanto seus rendimentos eram reduzidos. Havia também muitos judeus apoiando energicamente a causa do Norte. Auguste Belmont, conhecido agente financeiro da Casa de Rothschild, foi o principal entre eles. Belmont foi um judeu alemão, que mudou seu sobrenome de Schumberg para Belmont. Ele foi um líder da facção política de guerra dentro do Partido Democrata, conhecido como War Democrats. A corrida de cavalos Belmont Stakes leva o nome de Belmont. Houve forte influência judaica apoiando a causa da secessão. O Sul, também. O senador John Slidell, da Louisiana, não era judeu, pelo menos não externamente, mas era maçom. E seus laços familiares com os judeus europeus eram profundos. A filha de Slidell era noiva do barão Frederic Erlanger, um financista judeu francês que morava em Paris. Erlanger ajudou a financiar a Confederação, arrancando do Sul taxas de juros e taxas de usura também. O financiamento de Erlanger para o Sul, confirmado até hoje pelo New York Times, está diretamente ligado à Casa dos Rothschild. Slidell mais tarde serviria ao governo dos Estados Confederados como diplomata estrangeiro para a Grã-Bretanha e para o imperador francês Napoleão III. Rothschild, sobre o empréstimo rebelde. Reverendo Dr. McClintock escreve de Paris para o Metodista. Acredito que mencionei em minha carta de Frankfurt na semana passada o fato de que o empréstimo rebelde não pode ser cotado na bolsa de valores de lá. A propósito, uma boa história me foi contada em Frankfurt. Um cavalheiro estava fazendo negócios com o chefe de Frankfurt da Casa de Rothschild. Depois que o negócio terminou, a conversa voltou-se para assuntos americanos. Como é que, perguntou o estranho, que o empréstimo da Confederação não é citado em Frankfurt? Por que não vamos permitir que seja citado? Foi a resposta. Mas por que não? Por que não acreditamos no empréstimo e por que não acreditamos na causa? Mas o empréstimo foi negociado aqui pela casa de Erlanger. Sim, respondeu Rothschild, mas você não acha que é mantido aqui até certo ponto, exceto por aquela casa? Nenhuma casa judaica de qualquer caráter ou riqueza tocará naquele empréstimo, nem o tocarão.
Eu conto a história como foi contada para mim. A sobrinha do influente senador Slidell foi casada com o financista do norte, Auguste Belmont Schomburg, o menino judeu dos Rothschild, e o chefe democrata que apoiava a causa do norte. Depois da guerra, o confederado, entre aspas, Slidell, faria de seu sobrinho unionista, entre aspas, seu protegido político. Também ligado ao senador Slidell nesse emaranhado de intrigas político-financeiras entre Norte e Sul, está o também senador de Louisiana, Judah Benjamin, o judeu que se tornaria procurador-geral da Confederação, depois secretário da Guerra, e depois, secretário do Estado. Através da neblina sombria de 150 anos de história, ainda podemos discernir um padrão claro de dividir e conquistar, ações conspiratórias de equilíbrio de poder, sendo jogadas de ambos os lados, e com consequências trágicas. O general Robert E. Lee foi crítico contra ambos os lados. A seguir, informações do livro Uma Visão Casual da América, As Cartas para o Lar, de Salomão de Rothschild, 1859 a 1861, editado por Sigmund Diamond e publicado pela Stanford University Press, em 1961. Antes de entrarmos no livro, vamos saber um pouco sobre quem era Salomão de Rothschild. Salomão James de Rothschild foi filho de James e Betty de Rothschild. Em 1859, ele seguiu os passos de seu irmão mais velho, Alphonse, e fez um tour pelos Estados Unidos, passando por lá algum tempo. Salomão de Rothschild explorou a América e escreveu cartas para a família de lá, e essas cartas são os resultados desta viagem de reconhecimento. Os Rothschild tinham interesses extensos nos Estados Unidos, e parece mais que Salomão foi enviado em uma missão em conexão com estes objetivos. Os Rothschild atuaram como agentes financeiros do Departamento dos Estados Unidos. Durante a Guerra Mexicana, eles fizeram um contrato para fornecer crédito ao governo dos Estados Unidos para comprar suprimentos no México. Eles detinham títulos da Pennsylvania Railroad Company e vários bancos estaduais e títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Na verdade, foi sugerido em jornais europeus que o propósito de Salomão em vir para os Estados Unidos era ampliar os negócios de sua família. Salomão de Rothschild, depois de ter ficado por algum tempo na casa de Auguste Belmont, agente dos Rothschild, planejava uma viagem para o oeste e sul dos Estados Unidos. Se fosse intenção dos Rothschild estabelecer conexões com o sul, dificilmente poderia ter encontrado um intermediário melhor do que Auguste Belmont. Foi o mentor de Auguste Belmont sobre assuntos americanos, e seu patrocinador nos círculos de riqueza e influência enquanto esteve na sua viagem nos Estados Unidos. Se referindo a Salomão Rothschild. A visita de Rothschild aos Estados Unidos durou o período durante o qual os eventos foram marchando rapidamente para a crise final da Guerra Civil. Sua primeira carta foi escrita apenas 2 semanas após a execução de John Brown, seu fim, quando os cães de guerra já tinham sido soltos, convencido de que uma vitória da União ameaçaria os fundamentos da ordem social que proporcionavam segurança para ele e sua família e colocaria em risco o interesse nacional da França. Salomão de Rothschild importunou sua família para exercer pressão sobre Napoleão III, para reconhecer a Confederação ao Sul. Havia até mesmo alguma razão para Rothschild sentir, como relatou a sua família, que havia pessoas no Sul que estavam dispostas a se colocar sob a proteção de Napoleão III.
Durante a primavera e o verão de 1861, Salomon Rothschild trocou correspondências com Lionel e James de Rothschild, dos ramos londrino e parisiense da família, objetando a concessão de direitos de guerra à Confederação por seus governos e instando-os a impedir a concessão de reconhecimento. O que o próprio Rothschild não poderia ter compreendido era que Beaumont, um judeu, europeu, aristocrata e banqueiro, alcançara agora uma posição dentro da sociedade americana, uma posição que influenciava sua visão e seus julgamentos, enquanto o próprio Rothschild era de fora. Iremos agora abordar o restante do livro, que mostra algumas das cartas transcritas, para vermos as secretas origens da Guerra Civil Americana e a conexão com os Rothschild. Tendo estado tanto no norte como no sul, tendo ouvido todos os argumentos concebíveis em favor de cada lado, tive o desejo de formar uma opinião completamente independente. Lincoln emitiu uma proclamação ordenando aos rebeldes que se dispersassem em 20 dias e que restaurassem a bandeira dos Estados Unidos sob pena de serem punidos e coagidos pela força das armas. Quando os legistas e seus escritores provaram que, em casos de opressão, a rebelião não é apenas um direito, mas um dever. Quando declararam 100 vezes que os estados eram soberanos e que nenhum estado tinha o direito de interferir nos interesses de outro. Depois de tudo isso, como pode o norte impedir que 3 estados se separem quando é do seu interesse fazê-lo? Se 12 milhões de pessoas querem se separar, você não pode pará-las. Assim, a guerra que o norte vai travar contra o sul é uma guerra injusta, bárbara e fratricida. O norte e o sul atacarão um ao outro como 2 locomotivas com a chaminé cheia de vapor, se encontrando na mesma pista. Quando as 2 seções esgotarem todos os seus recursos, quando virem a flor de sua juventude morrer, quando milhões forem engolidos no poço sem fundo da guerra civil, eles se encontrarão novamente no mesmo ponto em que começaram e agora, além disso, com uma lacuna de bocejo entre eles. Será necessário acabar com a guerra, escrever um trato, conceder concessões mútuas, pois, não importa quem seja o conquistador, não haverá vencidos. Cada lado lutará até o amargo fim pelos direitos que afirma ter. Por um lado, tudo que o sul pede é que seja deixado em paz e autorizado a governar a si mesmo da maneira que achar melhor. O norte diz que certos estados têm o direito de se separar se a maioria dos estados reunidos em uma convenção geral lhes permite fazê-lo, mas que eles não podem fazê-lo sem essa autorização. Diz que a união é um dos princípios da Constituição e que deve ser mantida a qualquer preço. E, na verdade, se não for mantida, o norte deixará de existir na nação. Foi abordado todo este contexto histórico do livro, Uma Visão Casual da América, As Cartas para Casa, de Salomon de Rothschild, 1859 a 1861, para que quem estiver assistindo o vídeo possa entender melhor o contexto de como tudo ocorreu na Guerra Civil Americana que começou em 1861. Judah Benjamin assumiu como secretário de guerra. Ele era abertamente admirado por Salomon de Rothschild. O biógrafo Eli Evans escreveu que Benjamin O historiador Charles Curran, em uma edição de 1967 de History Today, escreveu: Em 1862, Judah Benjamin é forçado a renunciar como secretário de guerra, mas é nomeado como secretário de Estado do Sul. Nesta posição, Benjamin trabalhará com o genro judeu francês de Slidell, Erlanger.
para assegurar não apenas o financiamento do sindicato Rothschild, mas também para induzir o envolvimento direto dos Rothschild, da Grã-Bretanha e da França na guerra, do lado do Sul. Os Rothschild viram a Guerra Civil Americana como uma chance de dividir e conquistar os States. Se o Sul pudesse romper com a União, também chamada de Norte, duas nações rivais poderiam ser jogadas umas contra as outras, em um jogo de estilo europeu, de equilíbrio de poder, entre aspas. Com o início da Guerra Civil Americana, Salmon P. Chase, secretário do Tesouro do governo Lincoln, tornou-se responsável pela gestão das finanças da nação durante o massivo esforço de guerra da União. Entre outras medidas, ele contratou um empréstimo de 50 milhões de dólares de banqueiros privados, instituiu novos impostos, aumentou o número de agentes do Tesouro e ajudou a pressionar pelo estabelecimento do que se tornaria o Internal Revenue Service, um serviço de receita do governo federal dos Estados Unidos. Embora discordasse do conceito em princípio, em 1862, Chase ajudou a aprovar a primeira lei de licitações, que permitia ao governo emitir papel moeda como pagamento de dívidas. O governo dos Estados Unidos rapidamente imprimiu 150 milhões de dólares em greenbacks, e Chase tornou-se famoso. Depois que ele fez com que seu próprio rosto aparecesse na nota de $1. 1862, em 11 de julho de 1862, foi autorizada uma nova emissão de 150 milhões de notas do Tesouro dos Estados Unidos, ou greenbacks, como eram comumente chamados a partir de sua cor, da mesma descrição, e subsequentes emissões aumentaram o total para 450 milhões, o limite extremo. O general George B. McClellan habilmente construiu o exército da União, nos primeiros estágios da guerra, e alcançou alguns sucessos iniciais. Mas em 1862, as campanhas de McClellan tornaram-se notórias pela timidez e lentidão. Assim, o exército confederado perdeu uma oportunidade de ouro para capturar a capital da União, Washington, D.C., em 1861. McClellan estava prestes a assumir a capital da Confederação, Richmond, Virgínia, quando em 1862, foi destituído do comando em novembro. Depois que Robert E. Lee derrotou a União na Segunda Batalha de Bull Run, no final de agosto de 1862, ele invadiu Maryland, com os confederados invadindo o território da União. Lincoln não teve escolha senão recorrer a McClellan para impedir Lee. McClellan e Lee lutaram paralisados ao longo de Antietam Creek, perto de Sharpsburg, Maryland. Lee recuou de volta para Virgínia, e McClellan ignorou um pedido de Lincoln para persegui-lo. Durante 6 semanas, Lincoln e McClellan trocaram mensagens de raiva. Em novembro, McClellan finalmente começou a se mover através do Potomac, em uma busca frágil por Lee, mas ele levou 9 dias para completar a travessia. Lincoln tinha visto o suficiente. Lincoln finalmente removeu McClellan e nomeou o general Ambrose Burnside como comandante do exército do Potomac. Surge agora uma imagem de jogadores, entre aspas, de ambos os lados do conflito, recusando-se a divulgar vantagens que poderiam terminar a guerra mais cedo. Existe um peão Rothschild, que podemos conectar McClellan, também. Assim, 2 anos depois de sua remoção, num momento em que a União está vencendo a guerra, McClellan seria nomeado como candidato democrata presidencial para concorrer contra Lincoln em 1864. O presidente do Partido Democrata, e entusiasta de McClellan, não é outro senão, como era conhecido, um menino, judeu, servo, dos Rothschild, com o nome adotado em inglês, Auguste Belmont. 1863, na hora de crise extrema, o presidente Lincoln apelou para o inimigo perene da coroa, a Rússia, em busca de ajuda, o czar Alexander II.
sem ser anunciada, uma frota russa, sob o comando do almirante Stepan Lisovsky, entrou no porto de Nova York, em 24 de setembro de 1863, e ancorou ali. A frota russa do Pacífico, sob o comando do almirante Andrei Popov, chegou a São Francisco em outubro. Situadas em Nova York e em São Francisco, as embarcações patrulhavam as áreas circundantes e ajudavam a prevenir ataques repentinos em cidades portuárias cruciais para a União. Sobre essa ação russa, Gideon Wells escreveu: eles chegaram quando a maré estava alta do lado da Confederação e baixa no lado do norte, fazendo a Inglaterra e a França hesitarem tempo suficiente para virar a maré para o norte. Como vimos até o momento, a história revela que os Rothschild estavam fortemente envolvidos em financiar ambos os lados na Guerra Civil. Este também foi o ano do encerramento do negócio dos Rothschild de Nápoles. A unificação italiana em 1860 viu a diminuição da influência em Nápoles, e a manutenção de uma casa Rothschild na cidade não era mais viável. Em uma reunião familiar em Paris, em setembro de 1863, os assuntos da Casa de Nápoles foram encerrados, e as contas foram acertadas. 1864, enquanto a guerra ainda estava em curso, Abraham Lincoln foi reeleito presidente dos Estados Unidos. 1865, com a perda da batalha em Appomattox Court House, o general Lee, que era do Sul, aceita os termos de rendição. Haveria combates isolados por algumas semanas, mas, em essência, a batalha tinha acabado naquele momento. Os sulistas verdadeiros lutaram bravamente por Dixieland, que era uma região composta de vários estados do sul dos Estados Unidos, contra o que eles viam como um governo central que estava usurpando os direitos dos estados. No final, a mão de obra do norte, a indústria e, francamente, a brutalidade dos generais, como Leon Sherman e Philip Sheridan, dava à União uma vantagem que não podia ser superada. A União foi preservada, com um custo de 600 mil mortos. Embora as diferenças entre o Norte e o Sul fossem muito reais, o banho de sangue não precisaria nunca ter acontecido. Questões como os direitos dos estados, a escravidão, as tarifas, etc., poderiam ter sido elaboradas de forma inteligente e pacífica por sábios de boa fé de ambos os lados. Os Estados Unidos tiveram os seus John Browns, os seus John Slidell, os seus Judah Benjamins, os seus Auguste Belmonts, outros ingênuos, e também traidores de ambos os lados, para agradecer pelo desastre. E acima desses fantoches estavam os suspeitos usuais. A casa dos Rothschild. Foi atribuído a Lincoln a seguinte frase: eu tenho dois grandes inimigos, o exército do Sul na minha frente, e as instituições financeiras atrás de mim. Dos dois, o que está atrás de mim é meu maior inimigo. Em 15 de abril, o presidente Lincoln é assassinado, pouco tempo depois do final da Guerra Civil Americana. John Wilkes Booth atira em Lincoln na parte de trás da cabeça enquanto Lincoln e sua esposa assistem a uma peça no Teatro Ford. Booth escapou fugindo a cavalo para o sul de Maryland, chegando a uma fazenda no norte da Virgínia 12 dias depois, onde foi localizado. Booth resistiu à prisão e acabou sendo baleado por Boston Corbett, um soldado da União, após o celeiro em que ele estava escondido ser incendiado. Booth era membro confirmado de uma sociedade secreta, a Ordem dos Cavaleiros do Círculo Dourado, e segundo muitos autores, era senão criada pelos Rothschild, no mínimo financiada por eles. Seu objetivo era fomentar o máximo de caos e discórdia possível, a fim de manter o país dividido e inaugurar um banco central de propriedade de Rothschild.
Até mesmo um biógrafo de Lincoln, Troy Cowan, admite ter ligações entre os Rothschild e a Ordem dos Cavaleiros do Círculo Dourado. Um dos recrutas iniciados nos Cavaleiros do Círculo Dourado foi o general e maçom confirmado, Pierre Toussaint Beauregard, nascido em 1818, falecido em 1893, que foi o primeiro general de destaque do Exército da Virgínia do Norte durante a Guerra Civil Americana. Na mesma noite do assassinato de Lincoln, Lewis Powell, um associado de Booth, ataca o secretário de Estado, William Seward, em sua casa. Seward é esfaqueado no rosto e no pescoço, antes que os outros homens da casa subjuguem Powell. A esposa de Seward, Frances, morreu 2 meses depois do estresse causado por ver seu marido quase morto. Neste mesmo ano, chegou na América com 18 anos de idade, Jacob Chevy, que posteriormente iria se tornar um importante agente dos Rothschild. Jacob Chevy era filho de Moses Chevy, que também foi um agente para os Rothschild, sendo corretor deles. As duas famílias têm conexão desde que Myra Michelle Rothschild comprou uma casa geminada em Frankfurt para morar com sua esposa e os 10 filhos. A outra metade da casa era ocupada pela família Chevy, que era chamada de Green Shield, Escudo Verde. Nathan Rothschild, filho de Lionel Rothschild, tornou-se membro do parlamento de Aylesbury, que é a sede do condado de Buckinghamshire, na região sudeste da Inglaterra. A sede de Aylesbury foi ocupada por membros da família Rothschild. Essa época, 1868, Jacob James Meyer Rothschild morre. Ele morreu brevemente após adquirir Chateau Lafite. James era um apreciador de bons vinhos e, igualmente atraído pela perspectiva de adquirir uma grande propriedade da região de Medoc como investimento. No entanto, James morreu em 15 de novembro, nunca tendo pisado na propriedade. Ele foi o último dos filhos de Myra Michelle Rothschild a morrer. Hoje, o Chateau Lafite está sob o controle do barão Eric de Rothschild. 1870, morre Nathaniel de Rothschild. 1871, este foi o ano em que o general e maçom americano Albert Pike escreveu uma carta para o Illuminatus Giuseppe Mazzini, detalhando um plano para 3 guerras mundiais e várias revoluções através de todo o mundo, culminando em mover esta grande conspiração em um estágio final. A síntese foi planejada para ser iluminista luciferiana na religião, que é o híbrido entre a tese judaico-cristã e a antítese ateísta. Esse novo sistema, hipoteticamente chamado de síntese, sempre teve um título. Sempre foi conhecido como Nova Ordem Mundial. E o Papa da Maçonaria, Albert Pike, escreveu uma carta há quase 150 anos e teria enviado ao político italiano Giuseppe Mazzini, em que a mesma predizia as 2 guerras mundiais e a terceira, uma batalha contra os líderes islâmicos. A suposta profecia foi escrita pelo maçom luciferiano assumido e general do exército americano, Albert Pike, com data de 15 de agosto de 1871. A carta aponta como, e por que, a Primeira e Segunda Guerras Mundiais iniciaram no início do século XX. Esta carta traçou, graficamente, planos para 3 guerras mundiais que foram vistas como necessárias para a perpetuação da nova ordem mundial, e podemos nos maravilhar com a precisão com que prevê eventos que já ocorreram. A seguir estão extratos da carta, mostrando como 3 guerras mundiais foram planejadas há muito tempo atrás pela mão oculta, que domina o mundo.
Os estudiosos da história reconheceram que as alianças políticas da Inglaterra, por um lado, e da Alemanha, por outro, forjada entre 1871 e 1898 por Otto von Bismarck, o conspirador, de Albert Pike, foram fundamentais na realização da Primeira Guerra Mundial. Depois desta Segunda Guerra Mundial, o comunismo foi fortalecido o suficiente para começar a assumir governos mais fracos. Em 1945, na Conferência de Potsdam, entre Truman, Churchill e Stalin, uma grande parte da Europa foi simplesmente entregue à Rússia e, do outro lado do mundo, as consequências da guerra com o Japão ajudaram a varrer a maré do comunismo para a China. As pessoas que argumentam que os termos nazismo e sionismo não eram conhecidos em 1871 devem lembrar que os Illuminati inventaram ambos esses movimentos. Além disso, o comunismo como uma ideologia e como uma frase inventada, origina na França durante a Revolução. Cunhou-se a frase 4 anos antes do início da Revolução. Restif e Babeuf, por sua vez, foram influenciados por Rousseau, como foi o conspirador mais famoso de todos eles, Adolf Eichel. A carta segue. Por isso que agora todos os líderes maçons dos países civilizados estão abrindo as portas para os refugiados islâmicos, que irão querer instalar suas doutrinas em países com maioria cristã, e também aquela guerra interminável com o Estado sionista de Israel, que eles mesmos criaram. Sendo assim, podemos concluir que a criação do Estado de Israel foi uma manobra maçônica, assim como a decisão do governo Trump de reconhecer Jerusalém como sua capital, fomentando, propositadamente, a guerra entre os sionistas e islâmicos. Tudo isto é para causar o confronto final, que irá dizimar ambas ideologias, levando junto ao ateísmo e a uma enorme destruição. Tudo isso mostrado anteriormente representa uma máxima maçônica conhecida como Ordo ab caos, ordem através do caos. Criei o caos, e então, ofereci uma maneira para restabelecer a ordem. Sua ordem. As massas são agrupadas e dirigidas por muitas e variadas formas de controle mental e emocional. Vemos ao longo da história vários acontecimentos que muitos dizem que foi por um acaso, outros dizem que foram catástrofes, mas sabemos que esses grandes acontecimentos sempre têm por trás algo obscuro,
Se você quer impor algo para uma grande quantidade de pessoas, ou você faz com que a grande maioria concorde e aceite que se tratando de haver muitas pessoas é difícil, ou você impõe a sua vontade à força. Mas para impor sua vontade à força, se tratando de grandes massas, não se pode ser tão explícito para que não fique evidente o que está acontecendo. O melhor é você criar uma situação, sabendo que a consequência disso levará ao seu objetivo. A nova ordem mundial trabalha exatamente desse jeito. Eles lançam uma situação e, em seguida, oferecem a solução com os parâmetros que eles determinam. E a maçonaria é um de seus maiores tentáculos nessa batalha. Pike permaneceu soberano grande comandante pelo resto de sua vida, um total de 32 anos, dedicando grande parte de seu tempo ao desenvolvimento dos rituais da maçonaria. Notavelmente, ele publicou um livro chamado Moral Zen Dogma do Rito Escocês Antigo e Aceito da Maçonaria em 1871. A implantação prática dos estudos foi executada de imediato, servindo até para outros supremos conselhos. Pike escreveu uma vasta bibliografia. São mais de 30 livros sobre maçonaria, esoterismo, filosofia, assuntos e estratégias militares, e até mesmo poesia. Pike é considerado no mundo inteiro, e com mais veemência nos Estados Unidos, um dos maçons mais importantes, influentes e eminentes que já existiram. No Moral Zen Dogma, temos provas claras que a maçonaria serve às trevas, e nessa citação do livro podemos ver isto. Em 1872, o primeiro projeto do túnel do canal começa. A Associação do Túnel da Mancha foi formada na Inglaterra em 1872. Os túneis começaram perto de Dover até um ponto perto de Calais. O capital foi levantado por uma emissão de ações confiada a N.M. Rothschild & Sons. Uma sociedade francesa de túneis foi fundada em 1875, com metade de seu capital subscrito pela Companhia do Chemin de Fer du Nord, de propriedade dos Rothschild. 6.000 pés de túnel foram escavados em 1883, quando o governo britânico, convencido da ameaça do túnel para a segurança da Grã-Bretanha, parou o projeto. 1875, em 1º de janeiro deste ano, Jacob Schiff, nascido em 1847, falecido em 1920, genro de Solomon Loeb, juntou-se à firma de seu sogro. Ele, posteriormente, finalmente tornaria seu líder e transformaria a empresa no segundo banco de investimento de maior prestígio nos Estados Unidos, atrás do J.P. Morgan e companhia, de J.P. Morgan. Lionel de Rothschild levantou rapidamente o financiamento para o governo britânico adquirir uma grande participação no Canal de Suez. O dinheiro, cerca de 4 milhões de libras, foi adiantado por Lionel a pedido de seu amigo, o primeiro-ministro de Israel. O canal era vital para os interesses britânicos e dos Rothschild na área, e permitia que o primeiro-ministro de Israel declarasse, notoriamente, a Rainha Vitória. Você tem, madame. O Acordo de 1875 foi uma das transações mais celebradas do Banco de Londres, ressaltando a confiabilidade, discrição e solidez do banco. Neste mesmo ano, os Rothschild estabeleceram em Frankfurt o Hospital Infantil Clementina. 1879, Lionel de Rothschild morre. 1881, o presidente James A. Garfield, um maçom, e
o 20º presidente dos Estados Unidos, quem ficou apenas 100 dias no poder, declarou algo que ele conhecia muito bem, 2 semanas antes de ser assassinado. Neste ano também, nasceu o filho de Edmond, James de Rothschild, Maurice de Rothschild. 1885, Nathaniel Mayer Rothschild assumiu a parcela sênior da London House de seu pai, que morreu em 1879. Sob o comando de Ned, como era chamado, o banco fez 70 empréstimos, e foi fundamental no estabelecimento da Companhia de Exploração, para explorar novas oportunidades de mineração no Novo Mundo. Em 1885 também, Ned Rothschild tornou-se um membro da Câmara dos Lordes quando foi chamado de Barão Rothschild, de Tring, no Condado de Hertford, no Pariato, que é um sistema de títulos da aristocracia do Reino Unido. 1886, o banco francês Rothschild, de Rothschild Frères, começou a desenvolver interesses substanciais nos campos petrolíferos russos. O banco formou a Companhia do Petróleo do Mar Negro e do Mar Cáspio, que rapidamente se tornou o segundo maior produtor de petróleo da região. 1887, os Rothschild financiam minas de diamantes em Kimberley, na África do Sul. Eles subsequentemente tornam-se os maiores acionistas desta companhia, denominada de BES. 1888, Noemi Halfen, a futura esposa de Maurice de Rothschild, nasce. 1891, o líder britânico trabalhista faz a seguinte declaração em relação aos Rothschild: esse bando de sanguessugas tem sido a causa de uma miséria jamais vista na Europa durante o presente século, e eles têm pilhado sua prodigiosa riqueza através de guerras fomentadas entre estados, as quais nunca deveriam ter ocorrido. Qualquer tempo que houver problemas na Europa, onde quer que haja rumor de guerra circulando, e mentes dos homens sendo distraídas com medo de mudança e calamidade, você pode ter certeza que tem um Rothschild narigudo, fazendo seus jogos em algum lugar próximo à região do distúrbio. Comentários como esse preocupavam os Rothschild. A agência de notícias Reuters, que foi fundada pelo judeu Israel Birhosafat, que passou a se chamar Paul Julius Reuter, em 1845, e posteriormente, algumas fontes apontam que sua propriedade passou para as mãos da família Rothschild no início do século XX, e assim eles tomam o controle da mídia, controlando todo o fluxo de informações. É interessante notar que no site deles, em seu arquivo, tem uma citação do ano de 1850 dizendo que em 1850, Reuter se aproximou dos Rothschild, procurando-os como um cliente para seus serviços. A Anne M. Rothschild, N.D. Sons, tornou-se uma das primeiras patronas do telégrafo, usando para agilizar as informações em toda a Europa, enviando mensagens codificadas para seus agentes e empresas em todo o mundo. Ainda temos essa estátua em homenagem ao 125º aniversário da fundação da Reuters, na frente a imagem do fundador, com seu novo nome, Paul Julius Reuter, com os dizeres: nascido em 1816 Kassel, Alemanha. Morreu em 1899, Nice, França. Fundou a organização de notícias do mundo que leva seu nome, no número 1 da Royal Exchange Buildings, na cidade de Londres, próximo a este local, em 14 de outubro de 1851. Agora nas costas da estátua,
o fornecimento de informações aos comerciantes mundiais de valores mobiliários, commodities e moedas era, então, e agora, é a mola principal das atividades da Reuters, e a garantia dos objetivos do fundador de precisão, rapidez e confiabilidade. Os serviços de notícias baseados nesses princípios agora vão para jornais, redes de rádio e televisão, e governos em todo o mundo. A Reuters continua fielmente o trabalho iniciado aqui. Para testar isso e homenagear Paul Julius Reuter, este memorial foi colocado aqui pela Reuters para marcar o 125º aniversário da Reuters Foundation, e foi inaugurado por Edmund de Rothschild em 18 de outubro de 1976. 1895, Edmond James de Rothschild, o mais jovem filho de Jacob James Meyer Rothschild, visita a Palestina pela primeira vez. E subsequentemente supre os fundos necessários para fundar a primeira colônia de judeus ali, Rishon LeZion, o primeiro em Sião. Foi seguido por outras colônias com os nomes de seus pais. Ele fornecia apoio a colonos judeus, supervisionando dezenas de novas colônias. As grandes doações de Edmond deram apoio significativo ao movimento durante os seus primeiros anos, o que ajudou a levar ao estabelecimento do Estado de Israel, pois ele era um forte defensor do sionismo. Isto foi um adicional para seu objetivo de longo prazo, em criar um país possuído pelos Rothschild. 1897, com o apoio dos Rothschild, e com a ajuda do barão Maurice Hirsch, até o ano anterior, pois ele faleceu em 1896, é fundado o Congresso Sionista para promover o sionismo. Um movimento político com o único objetivo de mover todos os judeus para uma nação singular judaica, e arranjam o primeiro encontro em Munique. Contudo, devido à extrema oposição dos judeus locais, os quais estavam felizes onde se encontravam, este encontro muda-se para Basel, na Suíça, e aconteceu entre 29 e 31 de agosto de 1897. O encontro foi dirigido pelo judeu europeu, Theodor Herzl, quem declarou em seu diário: "Seria uma excelente ideia chamar antissemitas respeitados e credenciados como liquidatários de propriedade. Para as pessoas, eles atestariam o fato de que não desejamos provocar o empobrecimento dos países que deixamos. A princípio, a eles não deve ser dado grandes honorários por isso, caso contrário, vamos estragar nossos instrumentos e torná-los desprezíveis como fantoches dos judeus. Mais tarde, seus honorários aumentarão e, no final, teremos apenas funcionários gentios, nos países de onde emigraremos. Os antissemitas serão nossos amigos mais confiáveis, os países antissemitas, nossos aliados." O historiador israelense Benny Morris descreveu como Herzl previu como o antissemitismo poderia ser aproveitado para a realização do sionismo. Ele afirmou: muitos dizem que Theodor Herzl, um judeu secular, era também maçom. Existe até mesmo loja maçônica com seu nome em Israel. E até mesmo medalha de honraria maçônica com seu nome. Herzl é posteriormente eleito presidente da organização sionista, a qual adota o hexagrama, o mesmo símbolo que os Rothschild adotaram. Este símbolo estava na bandeira sionista, a qual 51 anos depois viria a tornar-se a bandeira oficial de Israel. Neste mesmo ano, Edward Henry
Harriman, que era sócio do agente dos Rothschild, Jacob Schiff, torna-se um diretor da Estrada de Ferro Union Pacific, e segue para tomar o controle da Estrada de Ferro do Sul do Pacífico. Tudo isso financiado pelos Rothschild. Em 1875, Kuhn recrutou o jovem e competente banqueiro judeu-alemão Jacob Heinrich, anglicizado para Jacob Henry Schiff, que se casou com a filha de Loeb. Até sua morte em 1920, Schiff dominou Kuhn e Loeb. Suas estreitas conexões com uma rede de bancos europeus liderados por judeus, chefiados pelas empresas Rothschild, facilitaram o acesso de Kuhn ao capital estrangeiro, ganhando com uma posição de liderança no financiamento da construção da ferrovia americana. Kuhn Loeb tinha laços estreitos com os interesses ferroviários da Union Pacific, de Edward Harriman, enquanto a firma Morgan trabalhava com a Great Northern Railway, de James J. Hill. Em 1901, com a morte de Meyer Anschel Rothschild, em 1812, seu filho mais velho, Anschel Meyer, o sucedeu como chefe do banco. Como ele morreu sem filhos, os filhos de seus irmãos, Anselm, filho de Salomão, e Meyer Cal, e Wilhelm Cal, filhos de Cal, assumiram a responsabilidade pelo negócio, a partir de 1855. Wilhelm Cal morreu em 1901, não deixando nenhum herdeiro do sexo masculino, e a casa foi liquidada, sendo os negócios remanescentes transferidos para a Gesellschaft de Berlim, que estabeleceu um escritório em Frankfurt para administrar seu novo negócio. Em 1902, nasceu Philipp de Rothschild. 1905. Depois de várias vicissitudes, graficamente descritas por Zola em seu romance L'Argent, a união fracassou, e levou muitos da nobreza católica da França à ruína, deixando os Rothschild ainda mais absolutamente os líderes indiscutíveis das finanças francesas, mas deixando também um legado de ódio que teve muita influência sobre o crescimento do movimento antissemita na França. Algo análogo ocorreu na Inglaterra quando a competição de séculos dos Barings e dos Rothschild culminou no fracasso dos primeiros, em 1893, mas neste caso os Rothschild vieram em socorro de seus rivais e impediram uma catástrofe financeira universal. É uma sequência um tanto curiosa para a tentativa de estabelecer um concorrente católico para os Rothschild, que atualmente, os últimos, são os guardiões do tesouro papal. 1907, agente dos Rothschild, Jacob Schiff, o cabeça da Kuhn Loeb Company, em um discurso na Câmara de Comércio de New York, avisa que de repente, os Estados Unidos se veem no meio de uma outra típica crise financeira engenhada por Rothschild, a qual arruína a vida de milhões de pessoas inocentes através de todos os estates, e obtém bilhões para os Rothschild.